E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Paulo e estamos aqui gravando o terceiro episódio de perguntas e respostas com ex-alunos que passaram ou se formaram no BCMT. No episódio de hoje, iremos entrevistar nada mais nada menos que Felipe Gonçalves. E aí, Felipe, tudo certo? E aí, gente, tudo certo? Estamos aqui. Mas antes de começar as perguntas, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com grupos da faculdade, da família, para deixar o BCMT mais famoso, e também seguir a nossa página no Instagram, que é PCMT_UFRJ. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. E aí, Felipe? Primeira pergunta, está pronto? Vamos, vamos. Então, você poderia contar um pouco sobre a sua vida profissional? Bom, gente, então, eu entrei no BCMT em 2012, 2012.2. Então faz exatamente 10 anos que eu estou no fundão. E eu vou contar o que aconteceu depois, né? Bom, eu me formei em 2017 no BCMT. 2017, em fevereiro de 2017, eu defendi meu TCC. E eu já tinha passado no mestrado quando eu acabei quando o mestrado foi em agosto, mais ou menos, eu já tinha passado o mestrado, e logo depois, então, eu entrei no mestrado. Mas desde 2013, no final de 2013, meio de 2013, mais ou menos, eu já faço parte de um laboratório lá da FJ, chamado Laboratório Espaço, que muitos devem conhecer. Quem não conhece, vá, procure o Laboratório Espaço. Estou lá desde então, continuo sendo pesquisador de lá. Comecei a fazer pesquisa de iniciação científica. Né? Então eu vou dar esse preâmbulo assim para vocês entenderem como está a minha vida profissional. Desde o ICMT eu sempre gostei de fazer pesquisa mesmo, sempre quis ser pesquisador. E aí, acabando o BCMT, né, a primeira ênfase eu fiz entre no mestrado. E aí no mestrado eu continuei minha pesquisa de iniciação científica e acabando o mestrado entrei no doutorado já em seguida. Então formei em 2017, 2017 entrei no mestrado. Fechei o mestrado em 2019, em 2019 entrei no doutorado. Estou acabando o doutorado, estou no último ano do doutorado, no quarto ano do doutorado. Espero conseguir defender até março. E estou lá no fundão, então vocês às vezes vão poder ver minha cara como pesquisador do espaço, né? Já há quase 9 anos de pesquisador no Laboratório de Espaço, e sou professor substituto atualmente lá no Departamento de Geografia, dando as matérias de cartografia, alguns alunos já vão ter me visto, geoprocessamento e algumas outras matérias que aparecem e a gente está aí aceitando. Então, nesse momento, né, e desde que eu saí do BCMT, eu vivo para pesquisa. Vivo fazendo pesquisa, publicando, orientando, tem muitos orientandos, inclusive do BCMT, então tem muitos alunos do BCMT que fazem pesquisa junto comigo, sempre sob a orientação máxima da professora Carla Madureira, que é minha orientadora. E é isso. Então, a gente está nessa função de pesquisa. Então, minha vida profissional sempre foi em função disso. Sempre foi em função da pesquisa. E depois, né, na verdade, que eu acabei, né, o mestrado, eu fiz essa prova de professor substituto e estou lá como professor substituto já faz 1 ano e 3 meses, 2 meses, alguma coisa assim. E é o que eu quero seguir, né? Então, a carreira acadêmica é o que eu quero e eu gosto muito de dar aula, então é isso. Obviamente, né? E além disso, vários freelas, né, que acontecem, projetos mesmo que a gente consegue assinar. Dei aula em escola, dei aula em pré-vestibular, então sempre seguindo essa carreira, principalmente de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que é pesquisa e desenvolvimento? Alguma coisa que eu tenha que fazer, por exemplo, no final sair um mapeamento de alguma coisa que esteja envolvido com uma pesquisa para esse mapa sair. Então, eu sempre trabalhei com isso. Minha vida profissional sempre foi ligada a isso e sempre envolvendo as duas ênfases que eu fiz no BCMT. Caramba, show! Caraca, a sua vida profissional baseada em pesquisa é muito interessante. Uma pergunta, uma curiosidade. O laboratório de espaço é aberto para todo mundo? Qualquer um pode entrar, qualquer um pode visitar para conhecer o espaço?
Sim, as visitas é só vocês marcarem com os professores ou com os amigos de vocês. Tem vários amigos de vocês que fazem parte do Laboratório Espaço. Falem com eles. Ah, a gente pode conhecer, aí com certeza vai chegar na gente. Normalmente a gente abre seleções de alunos também. Eu entrei numa seleção em 2013. A gente já selecionou muita gente, vocês devem conhecer. Muita gente faz parte do Laboratório Espaço. E entre outros laboratórios, né? Tem muitos laboratórios que aceitam alunos do VCMT, em vários departamentos, meteorologia, geografia, a geologia, então, entre outros também, né? Matemática, estatística, lá no NCE. Então, procurem. Quem acha que quer seguir a pesquisa, né? Procura. Os laboratórios normalmente estão abertos para os alunos conhecerem e entrarem nos laboratórios, né? Até porque no final a gente tem que fazer um trabalho para se formar, né? E aí é muito bom já ter alguma coisa já encaminhada desde, sei lá, quarto, quinto período. É um ótimo momento para procurar laboratórios para ou estagiar ou fazer pesquisa. Show de bola, show de bola. Mas a minha terceira pergunta é: o que fez você cursar o BCMT? Bom, e aí eu acho que é a resposta que quase todo mundo vai se você perguntar para, sei lá, 80% das pessoas, principalmente na minha época, hoje em dia talvez tenha mudado um pouco, porque o curso já tem uma maturidade, né? Tem mais de 10 anos, então as pessoas já conhecem um pouco o curso. Inclusive, eu respondi essas perguntas, não essa pergunta do por que eu fiz, mas a pergunta central é o que é o BCMT, né? E aí eu respondi essa pergunta a várias pessoas entraram do BCMT por causa dessa pergunta. Mas eu entrei no BCMT de paraquedas. Então, assim, eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer lá no início. Eu sempre tendi para a área da natureza, mas eu sempre gostei de exatas também. Então, eu falei assim, vou tentar esse curso aqui. Eu sou cotista, né, eu estudei escola pública e sou cotista de preto pardo também, na graduação, fui. E aí eu falei, vou tentar isso aqui. Eu tinha uma nota de corte que me fazia entrar nesse curso. E fui. E aí, assim, desde o primeiro período, e aí o que acontece, principalmente na minha época, o que acontecia, né? O primeiro período era um período muito cheio do BCMT, entravam sempre 140 pessoas, eu não sei como está agora, mas 140 pessoas por semestre. Então, 280 ao ano, então era muita gente. E as pessoas queriam muito migrar do BCMT. Então, eles usavam o BCMT para ir para outros cursos. A minha turma, exclusivamente, né, não exclusivamente, mas foi uma das primeiras turmas que um grupo inteiro quis ficar fazendo as habilitações. Então, eu e um grupo que todos foram depois para o espaço, um grupo de 7 amigos, entramos no mesmo ano e ficamos no BCMT até o final. E aí a pergunta lá do início, né? O porquê, o que me fez escolher o BCMT? Bom, o curso mesmo, enfim, estava ali. É uma possibilidade de entrar na universidade pública e para quem sabe as dificuldades da escola pública, morar na periferia, morar no subúrbio, sabe que entrar entrar na universidade pública é uma mudança de vida, e foi uma mudança de vida, né? É isso. Então foi meio que de paraquedas mesmo, mas eu me encontrei muito rápido no curso. Por quê? Porque eu já tendia para as ciências da natureza, e aí, quando no primeiro período lá, então você que está escutando, né? No primeiro período, quando você faz astronomia, geologia e meteorologia em tópicos, você fala assim, cara, isso é maravilhoso, isso é muito legal, né? Ou você dali desiste, né? Porque a natureza vai estar no teu curso para sempre. E, ao mesmo tempo, eu sempre não tinha dificuldade com as ciências exatas. Na verdade, a facilidade nunca foi uma coisa, né? Saindo de colégio estadual, né? Porque eu estudei em escola pública em colégio estadual, você sempre tem um problema de rigidez quando você está falando de exatas. E aí foi uma loucura fazer cálculo 1 no primeiro período, e isso deve servir para todo mundo. Uma loucura fazer física, mas no final eu nunca tive tanta dificuldade nessas disciplinas.
Então, eu juntei o útil ao agradável e eu me encontrei no curso muito rápido, né? Então, eu caí de paraquedas, mas me encontrei muito rápido no curso. E, por exemplo, dentro da minha turma, desse grupo que ficou até o final, a gente nunca pensou, por exemplo, em migrar ou ir para nenhum dos outros cursos. A gente pensou sempre em fechar ali, né? Inclusive, né, as habilitações, naquele momento, elas nem existiam formalmente, mas a gente brigou muito para essa formalidade das habilitações, porque a gente queria se formar. Né? Na minha época era habilitação, agora é ênfase, né? Mas a gente queria se formar na ênfase. A gente, no início, a gente focou muito no sensoriamento remoto de processamento, e eu depois, inclusive com a coordenadora da ênfase, que na época era a Kátia, não sei quem está agora, mas na ênfase de Ciências da Terra e Patrimônio, eu falei assim, Kátia, eu quero me formar nessa ênfase, então a gente tem que fechar essa grade. Né? Mais de paraquedas. Então, caí no BCMT, é o curso surpresa. E aí eu gostei muito, na verdade, o destino me ajudou bastante. É, gostei da sua resposta. Acho que todo mundo que entra no BCMT realmente cair de paraquedas. Tipo, é uma coisa diferente de qualquer outro curso. Acho que pessoas que até passaram aqui, que participaram da entrevista aqui com a gente, tipo, também comentou que é totalmente diferente de qualquer outro curso. Tipo, o BCMT é um curso único, podemos dizer assim, né? É um curso único. Não, e lembrando que isso em 2012, né? O curso é de 2009, eu entrei em 2012. Então, assim, o curso, se ele já não era, se ele, assim, ele não tem um grande conhecimento, uma grande amplitude ainda hoje, mas na época ele tinha uma amplitude quase zero. Então, assim, eu não tinha nenhum padrão de dizer assim, cara, esse curso eu vou gostar. Não, foi de paraquedas. Ah, show de bola, show de bola. Então, vamos para a próxima pergunta. Agora, voltando um pouco mais para a parte de pesquisa, durante a sua graduação, qual foi a pesquisa que você fez que você mais gostou? Bom, então, em 2013, e aí eu vou contar a historinha de como eu entrei no espaço, né? Para vocês terem mais ou menos a noção. No terceiro período do BCMT, eu entrei pós-greve. Então, eu entrei em outubro. Então, faz realmente 10 anos que eu entrei no fundão. Então, teve aqueles períodos 3 em 1, né? Então, o ano de 2013 foi uma loucura, porque a gente acabou fazendo o 12.2, o 13.1 e o 13.2. Mais ou menos o que aconteceu por causa agora da pandemia, que está acontecendo com vocês, principalmente. Só que o 13.2, então eu estava no quarto período, eu fiz a matéria cartografia básica, que inclusive agora estou dando aula dessa disciplina. Que é uma loucura isso, né? Mas tudo bem. E nessa disciplina eu fiz a matéria com a professora Elizabeth, que é do espaço. E um amigo meu já estava, desde o segundo período, no espaço, no laboratório. Então, no fim, a gente acabou, no meio do período, a professora Carla Madureira foi dar uma aula de escala, eu nunca vou esquecer essa aula. E aí a gente começou a perturbar muito de querer conhecer o laboratório. Um amigo já estava lá e a gente ficou muito. Não, mas a gente pode conhecer, a gente quer entrar, não sei o quê, não sei o quê. E aí, então, no finzinho de 2013, ela tinha uma pesquisa lá e ela me puxou para dentro. E a partir daí eu fiquei no espaço. E aí, essa pesquisa, e aí é outra loucura, né? A gente estava eu não lembro se era terceiro ou quarto período, era alguma coisa assim. Eu acho que era terceiro. Mas no terceiro período, fazendo cartografia, então a gente sabia nada de geotecnologias ainda. E eu falei, cara, mas eu sempre gostei de mapa, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso. E entrei no laboratório e aí caiu uma pesquisa no meu colo, que a minha primeira pesquisa foi sobre a dinâmica agropecuária do estado de Goiás. Então, é uma pesquisa que a gente vem dando andamento desde aquela época, desde 2013. E foi a primeira pesquisa que caiu no meu colo e fiz junto com outro grupo de alunos, sob a orientação direta da professora Carla. E aí foi ali que eu comecei a me ambientar mesmo, né? E aí, obviamente, você estando dentro do laboratório te puxa mais para uma área.
E a partir dali eu comecei a fazer as matérias, descobrimos que tinha uma habilitação e comecei a fazer as matérias focadas mesmo. Então, logo no quarto, então acho que foi realmente isso, quarto, quinto, depois de cartografia básica, fizemos cartografia temática, geoprocessamento, técnica de levantamento de campo, sensoriamento remoto, tudo junto. E aí a gente teve um intensivão de geotecnologias e ali foi abertura total para se encantar mesmo com a área e ficar mesmo, que é o que eu faço até hoje. E aí, então, a primeira pesquisa foi sobre dinâmica agropecuária, que, na verdade, eu não sabia nada disso, não sabia nem tratar os dados, mas aí aprendi a fazer isso. E aí, no primeiro ano, né, foi no final de 2013, então 2014 todo pesquisando isso, no final apresentando uma jornada já de iniciação científica, e dali entrando para o mundo da pesquisa de vez. Pô, show de bola. Caramba, que incrível. Tipo, a sua primeira pesquisa foi a sua preferida. Pô, ainda bem. Te ajudou muito para saber a sua carreira, né? Então, essa pesquisa definiu, te ajudou a Não, e encontrar. aprendi muito com essa pesquisa, principalmente porque era na área de geoprocessamento puro. Depois eu mudei, foi a pesquisa que eu fiz no final da graduação, a pesquisa que eu fui para o mestrado, agora de doutorado é outra, mas a primeira pesquisa que eu fiz foi a que mais me deu inserção, principalmente no geoprocessamento. São duas habilitações de sensoriamento remoto de geoprocessamento, e essa base de geoprocessamento saiu muito dessa primeira pesquisa que eu fiz. Show, entendi. Gostei muito dessa resposta. Então, vamos para a próxima. É, o que o BCMT, como ele te ajudou na escolha da sua profissão? Bom, então, é isso, né? Eu acho que o BCMT ajuda muito, porque a forma como o curso ela depende muito da pessoa mesmo, né? Depende muito do como a pessoa ela consegue tomar a rédea do que você quer fazer, né? E aí, uma das coisas que eu gosto muito do curso é que você vai decidir o que você quer aprender também. Então, ele tem um ciclo básico, né? Que é cálculo, físicas, algumas matérias. Ele te dá os grupos para você fazer as disciplinas. Então, você tem que fazer as matérias da Terra e você tem que fazer as matérias da matemática, estatística, computação, né? Que normalmente sempre uma delas é problema para alguém. Só que você tem abertura depois para o que você quer aprender. Né? Você quer se especializar numa coisa muito forte ou você quer abrir horizontes? Né? E esse grupo que eu falei de amigos, né, a gente sempre quis abrir horizontes. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente já estava fechando basicamente a habilitação, então a gente começou a puxar várias disciplinas diferentes. Então a gente foi para engenharia, puxar várias disciplinas da engenharia, puxamos hidrologia 2, puxamos engenharia meio ambiente, fizemos avaliação de impacto ambiental, tomamos porro da professora porque a matéria era para o final da engenharia ambiental e a gente estava lá na disciplina. Enfim, a gente começou a adentrar os diversos cursos para falar assim, cara, essa matéria é legal para gente, essa matéria é legal para gente. Inclusive, outro dia eu estava olhando a grade do BCMT, até hoje, no plano de inscrição lá, quando vocês vão poder se inscrever, tem hidrologia 1. Isso foi porque a gente quis tanto a hidrologia era uma matéria sempre cheia, e aí a gente foi falar com o Paulo Renato, que era o coordenador do DRIMA, do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente na época, e a gente falou, Paulo, a gente quer fazer essa disciplina. A gente de outro curso, mas a gente quer fazer essa disciplina. Pode. Aí ele, não, vou abrir 10 vagas para vocês lá e vocês se inscrevam. Até hoje, as 10 vagas ficam lá presas na grade do curso. Então, assim, é uma coisa que foi isso, foi a construção mesmo. A gente estava lá no início o BCMT já tinha ali, na época que aconteceu isso, a gente estava acabando já o curso. Então, sei lá, já tinha uns 5 anos o BCMT, então 2019 a 2024, mais ou menos. 2000 começou 2009, 2014, desculpa. Então, as coisas estavam acontecendo. E
ali eu percebi, cara, eu quero trabalhar com estudos ambientais no geral, mas eu quero usar as geotecnologias na minha vida. Então, eu sempre gostei das geotecnologias, da área de geotecnologias, e sempre aplicadas a coisas ambientais. Então, eu fui atrás dessas coisas ambientais mesmo, né? Então, eu fui fazer matérias de estudos de impactos ambientais. Ali eu já tinha feito praticamente todas as matérias da geografia física, do curso de geografia. Então, algumas matérias são obrigatórias para ênfase hoje, né? Tanto de sensoriamento remoto quanto de patrimônio. Então, por exemplo, geomorfologia é obrigatória, geologia a gente faz lá desde o início. Mas aí eu fui fazer climato, fui fazer várias outras, né? Inclusive, depois eu acabei o BCMT, eu reingressei na geografia, fiz a graduação de geografia também. Eu já tinha quase todas as matérias da geografia física, pelo menos, feitas. Tive que fazer as matérias de geografia humana. Então, assim, dali eu percebi, cara, eu gosto desse olhar holístico, que hoje eu conheço como olhar holístico da paisagem, aplicando as geotecnologias. Então, o curso, na verdade, ele me deu esse poder, né? Só que para isso você precisa se achar no curso, porque senão você fica, obviamente. E aí, o se achar no curso que eu falo você tem que procurar as coisas que você mais gosta, porque dali pode ser o incentivo para você continuar. Então, lá no terceiro período, quando eu fiz cartografia, eu falei, eu gosto muito disso. E aí eu comecei a fazer as outras disciplinas, eu falei, tá, eu gosto muito disso, mas eu gosto desse olhar holístico. Então, dali eu fui. E aí, tanto aplicações gerais das geotecnologias, quanto trabalhar com o meio ambiente como um todo. Foi dali que saiu mesmo. O curso me deu esse poder. Então, para mim, o BCMT foi muito importante para mim saber assim, cara, todas as coisas que eu quero aprender, né? E aí, uma coisa que é a minha base, né, é que eu aprendi o ciclo básico do BCMT, e isso é muito importante para quem vai depois para qualquer outra ciência, né? Você aprendeu a ciência dura lá da física, da matemática, os cálculos que a gente acha às vezes problemáticos, mas eles vão te dar a base para várias outras coisas, as físicas todas também vão te dar base para várias outras coisas, né? Estatística, então saber mexer com estatística serve para quase todos os cursos, então acaba sendo muito importante e me ajudou muito, obviamente, a escolher o que eu queria fazer na minha vida. Próxima pergunta, Felipe. Então, o que levou a cursar geografia? Bom, então vamos lá. O Laboratório Espaço ele faz parte do Departamento de Geografia, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi tentar o mestrado na Geografia. Então, lá em 2016, eu já estava acabando, já tinha praticamente... Na verdade, em 2015, eu já tinha praticamente completado todas as disciplinas do BCMT. Na verdade, faltava física, as famigeradas físicas, né? E aí, na Física 3, eu terminei ela em 16.2. Alguma coisa assim, no 16.2. E aí eu fiz a prova do mestrado. E aí na prova do mestrado, eu passei no mestrado, então isso que me fez, a primeira coisa que me fez entrar na geografia. E aí eu pensei, cara, eu vou estar aqui, né? Vou estar aqui no fundão, vou ter que ter a aula, E aí quando eu fechei o curso, a primeira habilitação, eu comecei a fazer todas as matérias de geografia que eu podia fazer, né? Quando fui fazer a segunda habilitação. E aí, na verdade, um pouco antes já estava fazendo. Então, tem algumas que são obrigatórias para a gente. Então, climato, geomorfologia. E eu comecei a fazer as outras já, Geografia do Brasil, isso já em 2015, 2016. Né? Comecei a fazer os estágios de campo da própria geografia. E aí, quando chegou Entrei para o mestrado, fechei o curso do BCMT. Em 2017, na verdade, 2018, no início do ano, todo ano a UFRJ abre o reingresso especial, né? E aí você tem que ter tido uma parte do curso, ter feito uma parte do curso, e fui lá e fiz o reingresso também. Então, eu fiz geografia, o mestrado, então, que eu comecei em 2017 e acabei em 2019, e fiz a graduação em geografia também, depois de ter feito as duas habilitações do BCMT, que eu comecei em 2018 e acabei ano passado, 2021, na pandemia. Então,
eu já estava basicamente dentro da geografia, porque eu fiz o mestrado em geografia, né? Eu estava fazendo, na verdade, o mestrado. Eu tinha passado o mestrado em geografia. E eu falei assim, cara, quer saber? Vou fazer as outras matérias que eu não tinha feito. Né? Faltava bem pouco. No fim, eu acho que eu fiz 10 disciplinas para fechar o curso. Então faltava bem pouco. Fiz 5 por semestre. Na verdade, menos de 5, fiz 3 por semestre e acabei bem rápido. Em 2 anos, eu acabei o curso e fazendo 3, né? Por semestre, que eu estava fazendo mestrado ao mesmo tempo. Né? Acabou que pegou uma parte do doutorado também. Então, eu fiz mais para ter outro diploma em si. E como já estava com a metade do curso feito, eu fui lá e falei, vou acabar logo. E eu tô aqui, né? Tava no fundão o tempo todo. Eu falei, cara, aproveitar esse tempo. Óbvio, eu tava fazendo as coisas do mestrado, mas ao mesmo tempo, vou aproveitar o tempo que eu tô aqui e vou fazer logo o resto que tá faltando. E deu certo, né? Consegui juntar as duas coisas e fazer. Pô, show de bola, conseguiu juntar o útil ao agradável. Pô. Exatamente. Mas então, a próxima pergunta, você poderia contar um pouco mais sobre geotecnologia? Então, vamos lá. A primeira coisa principalmente para quem é do BCMT, para quem está de fora também, conhecendo o BCMT, é que o BCMT é Ciências Matemáticas da Terra, né? E aí, quando a gente fala dessa parte da Terra, que pega os departamentos que a gente chama de departamentos do Instituto de Geociências, um deles é a Geografia, e a Geografia ela tem uma área, né, que a gente chama de Geoinformação e Geotecnologias. Essa área ela foca muito nas representações e nas análises espaciais. Como assim, Felipe? Basicamente, a gente pega. Vamos imaginar os mapas da eleição que estão sendo agora. A gente está agora aqui em junho de 2022, não sei para quem vai ver esse vídeo e quando. Junho de 2022 a gente está falando muito de eleição. Né? Esses mapas que aparecem o tempo todo na televisão para vocês, ou os mapas da Covid que a gente viu muito na pandemia, eles são formas de análise de alguma informação que a gente escolhe. Então, por exemplo, eu quero saber onde está sendo desmatado na Amazônia, que é o que eu faço hoje no doutorado, ou onde foi desmatado na Mata Atlântica, desmatado para quê, né? Que eu fiz no mestrado, ou a dinâmica que a soja tem no estado de Goiás. Ela é mais forte aqui, mais fraca aqui, né? Que foi o que eu fiz lá na graduação, minha primeira pesquisa. Né? Isso tudo são geotecnologias. A gente usa o quê? Usa as novas tecnologias para pegar essas informações do mundo real e conseguir criar mapas, criar representações, né? Usando técnicas de levantamento mesmo de campo ou sensoramento remoto, né? Que é uma das ênfases, e juntando isso tudo no geoprocessamento para sair com mapas, né, representativos que a gente possa usar para N coisas, para representar uma coisa ou para tomar decisão em outra, por exemplo, onde está sendo desmatado, então posso ir lá e dar um flagrante, por exemplo. Né? A gente fez parte de um projeto no laboratório, que era aqui na Mata Atlântica, para falar assim, onde está tendo desmatamento no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente pegava desmatamentos muito pequenos e de 3 em 3 dias, a gente tinha uma imagem. E aí, com essas imagens de 3 em 3 dias, eu conseguia dar flagrantes, por exemplo. Não sei se vocês já viram nas estradas, né? Essa floresta é monitorada por satélite, é o olho no verde, né? Fez parte A gente começou esse projeto aqui no laboratório. Eu fiz parte desse projeto lá em 2019. Em 2017 e 2019, né, que ele teve 2 partes. Então, as geotecnologias é isso, usar as tecnologias em serviço, né, da informação geográfica. Então, imagens de satélite, né, então entender desmatamentos por imagem de satélite, ou fazer representações que explicitem alguma informação. Então, é isso, as geotecnologias é isso, né? Então, todo o mapa que vocês veem construído, o mapa do metrô, a gente fala muito sobre o mapa do metrô, né? Ela é uma forma de representação do caminho do metrô, e dentro do metrô ele é diferente do que está fora, quando você sai na estação, né? Porque o mapa do metrô lá de dentro, eu só preciso saber qual é a próxima estação, né? Eu não preciso saber onde é que eu tô. Eu tô dentro do túnel, ou eu tô no lugar que eu não vou conseguir me localizar totalmente. Mas quando eu sair na estação, a primeira coisa que eu saber é para onde eu tenho que ir, né?
Então, como usar as representações para ajudar o mundo mesmo, né? Então, as geotecnologias estão aí para isso. Então, as geotecnologias, a definição clara delas são as tecnologias da geoinformação, sendo que a geoinformação é qualquer informação que tem uma localização, né? Um X e um Y, ou uma latitude e longitude. Então, qualquer localização, e hoje quase tudo é localizado, porque nosso celular pega a nossa localização, né? Então, a localização que vocês têm agora, que está passando para o Google, ou para seja lá o que for, ou a localização dos dados de alguma coisa, da votação que teve algum tempo atrás, elas são passíveis de ser transformadas e a gente fazer mapas bem legais e que ajude a tomada de decisão. Pô, que bacana, show de bola, de verdade. Eu tô com uma dúvida. Qual foi a sua maior dificuldade durante o mestrado? O maior desafio, podemos dizer assim, que você teve, que você lembra? Então, mestrado, né? Eu acho que o meu maior desafio foi entrar na geografia. Então, sair do BCMT e entrar na geografia de cabeça, né? Por que que acontece? A geografia ela tem uma forma própria de entender as coisas, de ver as coisas. E a gente, eu estava na geografia, com o pé na geografia, mas eu não estava totalmente, né? E aí, no mestrado, eu tive que entrar totalmente. Então, eu tive um baque principalmente muito forte, principalmente nas aulas, nas primeiras aulas do mestrado. E porque a forma mesmo de pesquisar, de fazer pesquisa, não foi tão problemática, porque eu já estava fazendo isso desde 2013. Né? Então, o meu problema nem foi tanto fazer a pesquisa. Né? Deu muita coisa errada na minha pesquisa, e eu tive que correr muito no final, isso acontece, mas o mais difícil para mim foi entrar, o início, né? E também, né? Isso mudou um pouco, mas conseguir ficar no mestrado, porque é isso, né? E a gente pode falar aqui de N coisas, mas o ficar na faculdade para quem não, quem é de baixa renda é muito difícil. Isso desde a graduação. Então eu sou cria da escola pública, fui cria do FRJ em função dos auxílios todos que a UFRJ tem, e fui cria do mestrado, do doutorado. Hoje eu sou bolsista do doutorado, e não fui bolsista CAP, CNPq do mestrado, mas os projetos que o laboratório teve me fizeram ficar no mestrado. Então, se não tivesse tido laboratórios, ou se não tivesse tido projetos, ou não tivesse acontecido naquele momento, talvez eu não tivesse feito o mestrado da forma como eu fiz. Mas, né, deu tudo certo. Eu acho que são essas duas coisas que são muito difíceis de mestrado. A dedicação, e para você ter dedicação, você precisa estar lá, você precisa estar o tempo todo. E o entrar. A geografia pensa, eu não estava ainda totalmente dentro do como a geografia pensa. Eu estava fazendo mestrado em geografia, que a maior parte das pessoas que entram eram geógrafos. Então, eu entrei na minha primeira aula, eu nunca vou esquecer, de teoria da geografia, o professor falando, e eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para os meus amigos, que alguns dos meus amigos da graduação passaram junto comigo, a gente falava, cara, não estou entendendo nada. Mas isso foi melhorando ao longo do tempo e deu tudo certo, né? Sou mestre hoje e deu tudo certo. Estou no doutorado, na geografia. Então, hoje eu já estou realmente de cabeça lá no geral, né? Inclusive, estou dando aula lá também. Show de bola. Uma curiosidade para quem está entrando na faculdade ou quem está terminando a graduação, como é que é o processo para fazer um mestrado e depois um doutorado? Bom, então, o mestrado, ele tem dois tipos, né? Na verdade, vamos começar desde o início, né? Depois que você sai do ensino médio, você entra na faculdade, no ensino superior, e aí, quando você acaba a faculdade, você tem N coisas para fazer. Você pode seguir o mercado de trabalho. Ah, não tenho perfil acadêmico, vou seguir o mercado de trabalho. Ou eu tenho perfil profissional, mas eu quero meio que me especializar nisso. E aí eu posso fazer, por exemplo, especializações nas áreas que eu quero, eles são bem mais focados, ou mestrados profissionais, que são mestrados, que você tem que fazer pesquisa, mas muito ligado à sua área profissional. E além disso, tem os mestrados acadêmicos. Os mestrados acadêmicos,
são aqueles que a ênfase é a pesquisa mesmo, você descobrir coisas, analisar coisas, pesquisar coisas. Né? Então, tem essas 3 coisas que vocês podem fazer. Na verdade, tem mais coisas para fazer, mas dentro do continuar estudando, tem essas 3 coisas principais que vocês podem fazer. Né? A especialização, mestrado profissional, mestrado acadêmico. E aí, a seleção de todos eles, normalmente é uma provinha ou vão olhar seu currículo, se você fez alguma pesquisa antes de tentar entrar no mestrado, o que você já fez na faculdade. Então, é muito importante para quem quer seguir, quer continuar estudando depois que acabar a faculdade, o que eu já fiz na faculdade. Então, eu já era iniciação científica desde 2013, né? Quando eu fui tentar o mestrado em 2016, foi bem tranquilo, já tinha muitas jornadas, já tinha trabalhos publicados, foi bem tranquilo na questão do currículo. Foi difícil na questão da prova, pelo motivo que a prova era geografia e eu não era da geografia, mas deu tudo certo também, né? E além disso, você normalmente lá dentro da geografia, mas em vários outros também, você tem que escrever um projeto. O que você quer estudar, né? Então, qual é a pesquisa que você quer fazer no mestrado? A gente chama isso de anteprojeto, né? Qual é a pesquisa que você tem que fazer no mestrado? Quer fazer depois da sua graduação? E aí em função disso, você é avaliado pela prova, pelo projeto e pelo seu currículo. Então, Felipe, estou acabando a graduação e quero fazer um mestrado. Olhe, faça o famigerado Lattes, o currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, o currículo que as pessoas que estão na academia possuem, né? E pensei assim, cara, o que eu preciso fazer? Entra no site das pós-graduações, tem várias, né? O BCMT ele se encaixa em várias pós-graduações. Ele se encaixa nas pós-graduações de estatística, de matemática, várias que tem na COP, engenharia urbana, planejamento energético, da meteorologia, da geografia e da geologia se encaixa muito bem. Então, entrem nesses sites, normalmente é PP, né, que é Programa de Pós-Graduação, e aí o nome, então o nosso lá é PPGG, tem o PPMET, o PPGEL, que é os lá, tem o PPE, que é o PPEL, que é o de Planejamento Energético, tem vários. E aí entra e fala assim, cara, o que eu preciso ter para entrar no mestrado? E aí eles vão ter lá, você vai fazer uma prova de matemática e de física, por exemplo. Opa, e lá os da COP são isso, né? Ou você vai fazer uma prova de geografia, ou de geologia, ou de meteorologia para entrar nesses aqui, né? Obviamente vai ser sempre o que vocês têm mais afinidade, né? Eu não vou fazer um mestrado em computação porque eu sou horroroso em computação, né? Eu vou fazer um mestrado em geografia, já que eu tinha uma afinidade muito maior com isso. E além disso, você vai escrever esse projeto, então procurem professores também, quem pode me orientar, e o seu currículo. E aí pense, eu quero fazer, daqui a um ano, vou me formar daqui a um ano, estou pensando em entrar no mestrado, vou fazer uma especialização. Opa, então a primeira coisa que eu vou pensar é, eu vou ter que participar de uma jornada, ou de uma extensão, porque isso vai te ajudar, né, no currículo para entrar no mestrado tranquilamente. E aí o doutorado é depois, né? Acabou o mestrado, você pode fazer o doutorado. E aí nessa corrente, você acabou o mestrado, você tem o caminho de seguir o doutorado. E aí o doutorado são 4 anos, o mestrado são 2 anos, o doutorado são mais 4 anos. E aí você fecha a sua formação. Óbvio, depois tem coisas para fazer, mas a formação mesmo, né, dentro, meio rígida, acadêmica, você fecha. Bom, muito obrigado, Felipe. Com certeza tirou dúvida de muitas pessoas. Inclusive, eu tinha uma grande dúvida como é que funcionava para fazer um mestrado, um doutorado. Muito obrigado. Mas vamos para a próxima pergunta. Quais são as tecnologias que você usa normalmente no dia a dia do seu laboratório, lá no laboratório de espaço? Como é que é, mais ou menos, o dia a dia? Então, e aí isso vai depender muito do seu objetivo de pesquisa, né? Mas lá no espaço tem de quase tudo, na verdade. A gente trabalha tanto com técnicas de levantamento de campo, com o professor Rafael Barros, quanto com sensoriamento remoto e as várias formas de sensoriamento remoto com a professora Elizabeth, com a professora Carla, que é minha orientadora, e com vários
ou podemos dizer assim, objetos de pesquisa. Então, urbano, os biomas, né? Hoje eu estou em pesquisas, em 2 pesquisas que trabalham com os manguezais, um lá da Ilha do Fundão e o outro de Sepetiba. Então, as tecnologias em si vai depender do seu, né, do que você quer estudar. A gente usa muito os softwares de geoprocessamento, então ArcGIS, QGIS, né, Geoda, tem vários softwares de geoprocessamento que a gente vem usando. A gente usa muito imagens de satélite, muitas delas, imagens, e aí quando eu falo imagem de satélite, é aquela que você vê no Google Earth, quando você entra no Google Earth, ou quando vai no Google Maps, você bota lá o satélite, você quer ver, você não quer ver mais um mapinha lá da forma bonitinha, é aquilo ali é uma imagem que foi capturada pelo satélite. E ali a gente usa imagens de diferentes tipos de imagem, não vou entrar aqui em totalmente sensoriamento remoto, mas tem vários tipos, né? E além disso tem as técnicas de levantamento de campo, então saber trabalhar com GNSS, que é o popularmente chamado de GPS, saber trabalhar com um VANT, por exemplo, né? Então a gente tem pesquisas lá no laboratório, principalmente o professor Rafael, que trabalham com VANT. Então, e aí isso, obviamente, estão encaixadas em algumas disciplinas. Então, eu quero aprender isso, Felipe. Tem a matéria de técnicas de levantamento de campo, tem a matéria de geoprocessamento, que eu estou dando também esse semestre, tem a matéria de sensoriamento remoto, e todas as que vão aprofundando esse conhecimento. Então, atualmente, as tecnologias, né, vai depender, e a tecnologia avança muito rápido, né? Então, a gente usa, vai saindo, a gente vai tentando entrar para dentro desse mundo que é da inovação, né, que a gente chama. Mas basicamente a gente trabalha com essas 3 áreas lá, mas tem vários outros laboratórios, né? O Geocart, que é o laboratório de cartografia, com mapas históricos, né? Com vários tipos de representação. Eu lembro lá na minha época de graduação, representando o trabalho da Sandbox, que é uma caixa de areia que com uma holografia consegue fazer o relevo, né? Que é muito legal. Então tem várias coisas que dá para fazer, várias tecnologias que estão juntas ali. E conheçam os laboratórios, conheçam os grupos de pesquisa, conheçam as pesquisas mesmo. Às vezes você não precisa nem um laboratório, mas procurem meu nome lá, por exemplo, vai ter várias pesquisas minhas, aí vai entrando, Google Acadêmico, gente, procurem lá, professora Carla, professor Rafael, professor Manuel, professor Paulo Menezes, ou o meu próprio nome mesmo, e aí vocês vão encontrar várias pesquisas que foram feitas por esses pesquisadores mesmo, e ver, cara, isso aqui é muito legal, será que ele me aceita para ajudar a fazer isso, né? E aí, tentar. Se tiver espaço, vocês vão ser absorvidos. Show de bola. Caramba, Felipe. Você é incrível, hein? De verdade. Muita informação, muita informação. Mas eu tenho uma próxima pergunta. Como foi a experiência de ter 2 ênfases do BCMT? Então, essa questão das ênfases foi uma loucura, né, gente? Por que aconteceu? Vamos lá. Eu entrei no espaço e falei, cara, vou fazer sensoriamento de processamento, já estava lá fazendo, então comecei a fazer as matérias. Só que aí, foi o que eu falei, né? Eu sempre tive essa mais holística da coisa. Então eu falei assim, cara, essa matéria aqui é legal, vou fazer. E essa matéria aqui é legal, vou fazer. E essa matéria aqui é legal, vou fazer. Já estava com quase todas feitas, e aí tem as físicas que me prenderam durante muito tempo, e aí eu comecei a fazer as disciplinas. E aí quando eu fui olhar, eu já estava acabando a ênfase de sensoriamento remoto, eu fui olhar, faltavam 3 disciplinas para me acabar a de patrimônio. Eu falei, ué, vou fazer os 2. E aí eu criei um problema burocrático no BCMT também, né? Porque isso não tinha acontecido. E aí fui lá perturbar a Solange, que vocês conhecem, e a Dayana, que na época era a secretária, e falei assim, gente, falta uma disciplina para me acabar sensoriamento remoto de processamento, e faltam 3 disciplinas para me acabar patrimônio natural. Eu posso fazer as 2? E aí começou. Dá para fazer as 2? Não sei, não dá, não sei. E aí fomos para o Zé Ricardo. Zé Ricardo explicou que não tinha nenhum problema em fazer as 2, não tinha acontecido, mas dava para fazer. E aí
A primeira questão era, né? Isso um pouco antes, né? Não tinha uma grade fechada ainda para patrimônio. Então, de censuramento já estava implementada e a grade não estava. E eu fui procurar a professora Kátia falando, professora, eu quero me formar em patrimônio natural. Tem mais pessoas querendo fazer? Aí ela falou que tinha mais 5 pessoas querendo fazer a habilitação. E eu falei, tá, mas para mim falta, dentro da grade que foi planejada, porque ainda não existia, faltava muito pouco. Mas eu preciso que essa grade esteja implementada, senão eu não consigo me formar. E aí a gente começou a correr atrás mesmo, correr atrás de disciplina que dava para encaixar, enfim, foi uma loucura. Mas por que eu fiz isso? Primeiro, porque depois que vocês peguem para olhar, as disciplinas não são tão diferentes. Então, não é tão difícil fechar com as 2 habilitações no momento que você tem uma quase pronta. Ficam normalmente, eu acho, não sei se já mudou, né, mas eu acho que são 5 ou 6 disciplinas diferentes entre as duas. Coisas que vocês, dependendo de como tá, vocês matam em um semestre. E eu já tinha feito a maior parte das disciplinas que faltavam, porque interesse próprio mesmo. Então eu falei, tá, vou fechar. A única questão é 2 TCCs, então eu tive que defender 2 vezes. Tive 2 bancas de TCC, porque quem faz as ênfases tem banca de TCC. Eu acho que o BCMT, quem se forma puro, consegue escrever o trabalho, ele vai, né? Mas das ênfases tem banca. Então eu fiz os 2 TCCs, mas foi eu escrevi acabei e fiz a continuação dele no outro e deu tudo certo. Inclusive, um deles eu ganhei menção honrosa, já não lembro qual foi. Então foi bem, bem legal. E é isso. E aí, a habilitação de patrimônio, no fim, quem gosta de meio ambiente, ela tá junto contigo, ela tá o tempo todo com você. E foi o que eu falei lá no início, né? Eu sempre gostei das tecnologias aplicadas, mas sempre gostei dos estudos ambientais. Então foi uma das loucuras que bateu na cabeça do Felipe, mas que foi bom. Até porque eu tenho as 2 declarações lá falando que eu fiz as 2 graduações, as 2 grades inteiras, né? Caramba, hein? Show de bola. Só um adendo. Agora, nesse exato momento, as ênfases não existem, está em processo de reformulação. Então, quem está assistindo esse vídeo agora, esse exato momento que está gravando, no momento as ênfases estão fora, mas provavelmente vai voltar com as novas matérias. Que vai ser? Vamos ver, né? Vamos ver. Sim. O Mas BCMT está em processo de reconstrução de grade, né? Então, exatamente isso. Então, provavelmente nos próximos períodos teremos uma nova grade e é isso. Uma pergunta, você comentou sobre o seu TCC, apresentou 2 TCCs. Você poderia contar um pouco sobre as 2 apresentações, como é que foi? vamos lá. O TCC, então, trabalha de conclusão de curso e quem faz as ênfases faz... Antigamente, as habilitações tinha que defender, né? E aí a defesa tinha que ser professor... Você chama a banca, essa banca vai ser orientador, e os membros, professores, que fazem parte ou da FJ ou externos, né? Eu sempre chamava uma pessoa de dentro e uma pessoa de fora da FJ. E é isso. E aí você escreve sua pesquisa mesmo que você fez, na forma mesmo de um trabalho acadêmico. A FJ tem regras para isso, então quem já está no finalzinho vai ter que olhar essas regras. E basicamente, para mim, não foi tão difícil porque eu já tinha uma pesquisa mais ou menos organizada, né? E aí eu só tive que colocar isso no papel para defender. A outra que foi um pouco mais, o de patrimônio, que foi um pouco mais, que eu falei assim, tá, eu tenho que aumentar agora a pesquisa para conseguir escrever. Aí deu um pouco mais de trabalho, tive 5 meses para correr, para defender, mas também não foi um problema. Mas isso porque eu já estava fazendo pesquisa, né? Então, para as pessoas que estão chegando no final do curso e querem fazer um TCC, então comecem a buscar ou professores para ajudar, ou laboratórios para entrar, para estarem inseridos nas pesquisas, para poderem escrever esse trabalho de conclusão, que é uma
vamos falar assim, uma experiência muito boa, porque, no fim, o meu trabalho de conclusão eu publiquei num periódico científico, ele está lá. Então, é importante. O TCC eu acho que é uma coisa muito importante, porque te ajuda, porque a gente tem pouca prática de escrita, então ajuda a ensinar a escrever a escrita científica, e, ao mesmo tempo, faz você ter trabalhos possíveis, além de apresentações do seu próprio TCC, trabalhos para ajudar a entrar, por exemplo, no mestrado, né? Depois do doutorado, seja lá o que você quer fazer. E, além disso, é um currículo, né? É o currículo que está não só dentro do para acadêmico, mas serve para profissional também. Show. Próxima pergunta. O que levou a fazer especialização em gestão ambiental? Então, vamos lá. É uma outra questão, né? Uma das coisas que eu tentei fazer eu estava entre mestrado e doutorado, eu já nem lembro quando foi. Eu fiz agora a especialização, ela foi online. Foi que eu tentei um concurso para a FATEC. E aí, nesse concurso para ser professor da FATEC de gestão ambiental. E aí, só que eu tenho a base da gestão ambiental, só que eu não tinha como comprovar isso. E aí, uma das coisas que eu fiz foi, vou me inscrever nessa especialização. Fiquei 1 ano fazendo a especialização. E para conseguir essa comprovação que eu tenho, eu posso dar aula de gestão ambiental, né? E sem falar que isso vale ponto depois. E aí depois me ajudou muito, que vale muito ponto. Então agora, quando eu vou tentando esses processos seletivos de professor, concurso que eu quero fazer, isso vai dar pontos para frente. E acabou que ajudou. Foi 1 ano meio chatinho, tendo que conciliar o doutorado com a especialização, mas para quem acabou tendo... A especialização é muito mais fácil que uma graduação. Para quem estava fazendo uma graduação ao mesmo tempo, já a especialização não mudou muita coisa, não. Mas foi por causa dos concursos mesmo. Já falamos de muitas coisas. Vamos para as perguntas mais pessoais. Para você, Felipe, o que é BCMT? Bom, eu acho que... Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Mas vamos lá. Eu acho que para mim o BCMT é uma oportunidade da pessoa ter uma visão geral das coisas, né? Você aprender as ciências duras, então matemática, física, aprender estatística, mas ao mesmo tempo você ter uma noção da Terra, do planeta. Então, no primeiro período, você ter astronomia, geologia, meteorologia, você ter oportunidade de fazer várias disciplinas, introduções atmosféricas, observação atmosférica, climatologia, geomorfologia geral, geologia geral, astronomia esférica, introdução à astronomia. Cara, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você está conhecendo uma área que você normalmente não vê no ensino médio, né? Eu acho que o BCMT é muito isso. Eu acho que porque no primeiro período ele já encanta. Eu acho que encanta um pouco, né? Pelo menos para mim foi rápido, né? Porque é uma amplitude que eu sempre gostei. Quando eu falo holístico, sempre quando eu falo visão holística do mundo, é essa visão ampla, a amplitude mesmo. Então, mesmo, por exemplo, eu não gostando de computação, eu tive que ter computação e eu vi, cara, quanto isso é importante. Então, eu acho que o BCMT é isso. O BCMT ele é uma oportunidade de ter visões amplas do que é o mundo atualmente, as profissões atualmente. Então, você vê desde computação, você passa pelas ciências duras de conhecimento mesmo, entender física, cálculo, né? E, ao mesmo tempo, você faz lá cartografia, você faz geoprocessamento, você faz sensoramento remoto, né? Você faz geologia geral, você vai a campo, você tem campo nas disciplinas, né? Quantos campos eu fiz dentro do BCMT ainda? Por quê? Porque eu pude puxar geografia e física do Brasil e ir para a Serra da Canastra, por exemplo. E lá na nascente do São Francisco, por exemplo. Dentro do BCMT, eu fui para Mariana 6 meses depois do desastre. Eu fiz estágio campo 2, que é uma matéria da geografia, mas eu fiz ainda no BCMT e fui para Mariana 6 meses de desastre. A gente foi a primeira universidade a entrar, né, o primeiro grupo de alunos que entrou
em Bento Rodrigues, depois da... Então, em que outra oportunidade vocês vão ter isso, né? E, ao mesmo tempo, você ter essa oportunidade de conhecer o Brasil, conhecer as bases gerais do mundo e ter a base científica, a base da ciência dura de matemática, física, estatística, você conseguir ter as duas coisas, né? Então, acho que é realmente para quem está... E outra coisa, eu acho que sempre é isso. Para quem não sabe muito o que vai fazer, e aí quem está assistindo esse vídeo e não entrou na faculdade ainda, e está pensando assim, cara, o que eu posso fazer? O BCMT é uma ótima escolha. Por quê? Porque o BCMT, ele vai... sei lá, um ano que você ia ficar decidindo, às vezes você tá usando matérias para cortar depois, porque é isso, né? Um ciclo básico que, depois eu vou para engenharia mecânica. Vai servir, porque você fez cálculo, você fez física, você fez alguma matéria de estatística, às vezes, isso vai estar lá na engenharia mecânica. Mas, ao mesmo tempo, você pode acabar se encantando pelo próprio BCMT. Quantas pessoas eu vi que falaram que queriam fazer, eu quero ir para engenharia depois, e no final acabaram aqui no curso. Eu quero ir para química, fazer química. Foi se inscrever no BCMT e ficou no curso. Por quê? Porque o curso é isso, né? E, por exemplo, é uma amplitude tão grande, né, que te dá uma visão geral mesmo. Então, você conhecer mesmo as bases que fazem o seu mundo, o mundo está acontecendo. Então, eu acho que eu sou até um pouco meio para falar mesmo do BCMT, mas eu acho que o BCMT é isso, é a oportunidade do conhecimento geral, né? Porque o BCMT é um tipo de curso que existe muito em outros países, que a gente chama de cursos iniciais ou ciclos básicos, né? Então, em vez de você fazer medicina, você faz ciência da saúde e depois você vai para medicina, né? Você faz ciências jurídicas e depois você faz direito. Você faz ciências matemáticas e da Terra, e depois você pode, né? E no nosso caso aqui a gente pode ficar porque é um bacharelado, ou você pode ir para qualquer, posso para geologia, posso para meteoro, mas eu vou falar para vocês vão acabar depois que vocês começam, né? Pelo menos isso aconteceu comigo, você acaba se encantando um pouco pelo curso, porque o curso te dá essa possibilidade do conhecimento geral e, foi o que eu falei lá no início do vídeo, ele te dá a possibilidade de você também poder decidir o que você quer estudar. E aí, você decidir o que você quer estudar, eu acabei todas as minhas disciplinas, eu poder puxar, por exemplo, uma matéria lá da engenharia ambiental, uma matéria do ciclo profissional das engenharias, ou uma matéria lá da geologia, lá do meio da geologia, uma matéria do meio da meteorologia, isso é incrível. Então, o curso te dá essa possibilidade. Então, para mim, o BCMT é uma oportunidade de conhecer o mundo, e que nem todos os cursos te dão essa oportunidade. E as outras ciências também, né? Te dá a oportunidade de conhecer o mundo, pela parte da Terra mesmo, e te dá a oportunidade de conhecer as ciências matemáticas como um todo, pela parte do ciclo básico do curso. Então, para quem estava em dúvida, escolhe o BCMT, gente. Vem para o BCMT que é sucesso na sua vida profissional, beleza? Última pergunta, Felipe, mas acho que você já respondeu um pouco. Você recomenda o BCMT? Gente, eu recomendo. Eu recomendo para vários perfis de pessoas, né? Porque é isso, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é que não existe um perfil só de pessoas no mundo. Então, vai ter uma pessoa que quer fazer música, uma pessoa que quer fazer educação física, uma pessoa que quer fazer letras. Mas aquela pessoa que era como eu, né? Que era como eu, não. Que é como eu sou ainda. Que gosta de meio ambiente, né? Gosta de tecnologia ao mesmo tempo. Gosta de inovação, as coisas estão acontecendo. Que vê no jornal, caraca, desmatamento, imagem de satélite, faça BCMT. Porque o BCMT ele vai te ajudar muito a você entender todas as bases teóricas das coisas, as bases matemáticas e físicas das coisas, né? E não fiquem com medo do ciclo básico, né? Não fiquem com medo. É difícil. Como qualquer outro curso, vai ter partes difíceis, gente. Se fosse só uma felicidade estar aqui na graduação, né? Mas não é assim. Vai ter coisas difíceis. Eu reprovei física uma vez, reprovei física 3 uma vez, reprovei computação uma vez, reprovei cálculo 3 uma vez. E tô aqui, tô no doutorado, tô quase acabando o doutorado. Então, assim, reprovação,
né? Principalmente que eu tinha uma base que eu achava muito boa quando estava no ensino médio. Mas cheguei na universidade, eu vi que a base já não era tão boa, né? Então, essas ciências duras são muito importantes para vocês entenderem as bases das coisas. Às vezes a gente fala assim, estou estudando cálculo, estou fazendo uma integral, não sei para que aquilo serve, mas aquilo tem um entendimento básico, né? Hoje eu dando aula de cartografia, eu falo assim, que para quem é do BCMT, é só integrar que eu chego no resultado. Eu não dou integral em cartografia, mas tá ali, ó. Se eu pegar isso e fazer uma integral de linha, no final vocês vão ter o resultado que vocês deveriam ter, né? Mas é isso. Eu acho que é um tipo de perfil tecnológico, e o perfil do meio ambiente vai gostar muito. Porque é aquilo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, né? Sem comparar cursos, mas quando você vai para astronomia, você vai focar na astronomia. Quando você vai para geologia, você vai focar na geologia. Quando você vai para meteorologia, você vai focar na meteorologia. Quando você entra no BCMT, no seu primeiro período, você vai fazer as 3 disciplinas, uma matéria chamada Tópicos Gerais das Ciências da Terra, e as 3 disciplinas vão te dar a base que você vai ficar assim, cara, meu primeiro trabalho de astronomia foi classificar a galáxia. Onde eu ia fazer isso, né? Então, e ao mesmo tempo, eu fui fazer um campo na pista Cláudio Coutinho e entendi o que era o Pão de Açúcar. E ao mesmo tempo entendi os diferentes tipos de chuva. E eu fiquei, cara, olha isso, né? Olha essa oportunidade. Aprendi a programar no primeiro período, né? Reprovei, mas comecei a aprender a programar. É isso, computação. Cálculo. Vi como a matemática ela tem um âmbito muito maior do que eu achava, né? A física, que eu reprovei várias vezes, mas no fim eu falei assim, cara, faz sentido isso, né? E eu só passei quando eu vi o sentido nas coisas. Então é isso. Eu recomendo muito, principalmente para esse tipo de perfil que gosta do meio ambiente, gosta, né? Não sabe ainda o que vai fazer, mas gosta de meio ambiente, tá? Gosta das tecnologias, gosta de programar, mas não quer fazer uma ciência da computação, só ciência da computação. Eu quero programar para alguma aplicação fechada, aplicação na Terra, por exemplo, né? Então, cara, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Hoje, em laboratório de geoprocessamento, que está sendo dada pelo professor Rafael, eles estão criando, né, aplicativos de geoprocessamento que ajudem a localização de coisas no FRJ. Olha que isso. Então, você está juntando a computação e está juntando o uso da informação geográfica. Então, né, em que outro lugar você vai conseguir fazer isso de uma forma que você está aprendendo? Porque é isso, né? Qualquer um pode puxar laboratório de geoprocessamento, mas a base de computação vem de onde, né? A pessoa que fez geografia pode puxar, a pessoa que faz geologia pode puxar, a pessoa que faz, seja lá que curso, pode puxar. Mas e a base? A base da computação, né, nem todo mundo vai ter. A gente tem, né? Então, enfim, sem querer ficar puxando o saco muito, eu fiz outros cursos e eu sei o porquê eu fiz os outros cursos. Eu fiz geografia porque, exatamente, ele tinha uma coisa diferente do BCMT também. Então, assim, o BCMT ele vai te dar essa visão ampla da tecnologia e do meio ambiente. E a geografia vai te dar outras coisas, outra forma de ver o mundo também. Então, cara, quem tem dúvida do BCMT e gosta dessas áreas, se inscreve que vocês não vão se arrepender. Se arrepender, depois me encontrem lá no fundão e podem me conversar comigo também. Não tem problema nenhum. Muito obrigado, Felipe. Pô, isso. Foi uma honra receber você aqui. Essa foi a última pergunta. De verdade, pude aprender muita coisa. Com certeza quem está assistindo esse vídeo também aprendeu muita coisa. Desde o laboratório de espaço, sobre geotecnologia, sobre gestão ambiental, mestrado, doutorado, o BCMT. Essa conversa foi muito rica. Muito obrigado por ter vindo aqui. Pô, é uma honra, de verdade. Obrigado a vocês. Foi ótimo. E é isso, gente. Eu vou passar o meu e-mail para vocês. E quem quiser me escrever também, perguntar coisas, podem perguntar, não tem problema nenhum. No Twitter, no Facebook. No Facebook quase não entro, mas no Twitter, no Instagram, pode me caçar lá.
para perguntar coisas, eu não tenho problema nenhum em responder. Felipe, estou com dúvida se quero fazer o BCMT ou não, porque eu estou com pessoas do BCMT, estou com dúvida se eu faço essa matéria ou não, não sei o que, pode me perguntar, não tem problema nenhum. A gente está aí para isso. E às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E pessoas que querem, estão escolhendo aí nos cursos, está vendo esse vídeo aqui, também pode perguntar, é uma honra responder também. E muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre o VCMT, porque é o meu curso de origem e é o curso que fez parte, na verdade, que me fez ser o que eu sou hoje. A gente que agradece, a gente que agradece. Você poderia falar suas redes sociais para o pessoal pesquisar? Então, @FGAmaral. Eu acho que quase todas são isso, gente. Mas eu passo para vocês com certeza, que vocês botam lá na descrição do vídeo, com certeza. Então, eu passo bonitinho. Mas @FG Amaral vocês me encontram. Ou Felipe Gonçalves. Felipe Gonçalves Amaral, com certeza vocês vão me encontrar. Beleza. E sobre o Laboratório Espaço, tem rede social? Então, eu não sei se o site está ativo, mas procurem Espaço FRJ, Espaço IGEL FRJ, que vocês vão encontrar. Mas, de qualquer forma, procurem ou Carla Bernadette Madureira Cruz, Rafael Silva de Barros e Elizabeth Maria Feitosa, que vocês vão achar as pesquisas desses professores. E aí, ou procurem meu nome também, tem vários, e aí vai linkar várias pessoas, e aí vocês conseguem ver as coisas que estão sendo produzidas. Tá? E podem aparecer no espaço, falem com seus amigos que são do espaço, quem é do BCMT, né? Falem dos seus amigos que são do espaço. É muito legal falar isso, né? São os amigos que são do espaço. E falem que conhecer a gente está sempre aberto. Show de bola, show de bola. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar. Para quem está pensando em entrar no BCMT, para quem é do BCMT, para deixar o BCMT mais famoso, com pessoas como o Felipe. Pô, não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Vem pro BCMT, que é tudo nosso, beleza? Muito obrigado. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.